Me permita aqui não medir as palavras, mas eu confesso que eu dormi ontem estarrecida com a decisão liminar do ministro Cássio Nunes, com todo o respeito que temos que ter ao Supremo Tribunal Federal. Como decisão judicial transitada em julgado a gente não descumpre, a gente cumpre, né, e não cabe nem discutir, como aqui é em caráter liminar, permita-me discutir sim e questionar essa decisão à luz de inúmeras outras jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Mas mais do que dormir estarrecida, eu acordei surpresa com as manifestações dos colegas que aqui estiveram. E permita-me que passou na minha cabeça um déjà vu, uma sensação de que eu já vi esse filme antes com outros personagens. O século não era esse, o ano era o ano de 1992, na CPI do PC Farias. Naquele momento, quando estava se encaminhando ao final de um relatório não tão suculento quanto este, não com tantos digitais, indícios gravíssimos de provas de escândalo, como é o caso da CPI aqui, da Covid, caracterizando efetivamente o negacionismo e a omissão dolosa no atraso das vacinas, bem como os crimes contra a administração pública. Naquele momento, eis que surge um motorista, de nome Heriberto, um homem simples que ali, né, estava confirmando no seu depoimento que fazia transferência de recursos vivo e transferência em contas privadas dos denunciados. Pois bem, senhor presidente, o déjà vu é exatamente por isso. Essa decisão liminar eu acho que não veio por acaso. Esse Ivanildo, motorista, motoboy simples, que é testemunha, não vem na condição de acusado por esta CPI, pode ser exatamente o Heriberto da CPI de PC Farias. Nós sabemos o que aconteceu lá. Podemos estar repetindo essa cena aqui. Lembrando, senhor presidente, que lá o Heriberto não teve advogado, não teve decisão do Supremo. Talvez os personagens envolvidos de agora, lembrando do passado, resolveram se proteger com advogados, com uma banca de escritório e mesmo interpondo uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, nós sabemos como aconteceu ao final dessa história. Então, aqui fica o meu pedido, senhor presidente, para que o tempo dessa CPI seja o tempo necessário para que a investigação da VTC-Log vá a fundo e punha a quem precisar punir. Que possamos dar o atestado de idoneidade, de honestidade àqueles que, porventura, não tenham nenhuma responsabilidade, mas que possamos colocar o selo e o carimbo da corrupção àqueles que, à custa da dor, da saudade, dos nossos entes queridos, né, utilizaram-se de dinheiro público de forma totalmente indevida. Este é o pedido que deixo aqui nessa CPI, para não encerrar sem outra coincidência do destino. Eu me lembro, era uma única cena que eu me lembro da CPI, eu era relativamente jovem nesse momento, quando um senador, eu não sei quem é, senador Omar Aziz, senador Renan e senador Randolph, um senador perguntou para esse motorista simples, né, por que ele estava fazendo tudo aquilo, né, se ele estava ali por quê, se ele estava fazendo aqui simplesmente por patriotismo. A resposta dele para o senador: e o senhor acha pouco? Então, nesse momento que se fala tanto de patriotismo, vamos lembrar quem são os verdadeiros patriotas. São os motoristas, os motoboys, são aqueles trabalhadores simples que ganham um salário mínimo, pegam 2, 3 condições por dia, mas são capazes de ser honestos do início ao fim da sua vida, como aquele servidor humilde, William, terceirizado, que não deve ganhar mais do que 3, 4 mil reais, e enfrentou o filho do presidente da República quando o filho mostrou num data show. O senhor está errado em relação à data. Essa invoice que compromete o presidente da República, ela não foi emitida no dia 18, como vossa senhoria está dizendo que viu pelo Dropbox. Ela foi emitida no dia 19. E ele, enfrentando olho no olho o filho do presidente da República, disse não. Eu tenho certeza que foi no dia 18, confirmado pelos demais. Esse é o verdadeiro patriota, aquele que não mente, aquele que diz a verdade, aquele que é honesto mesmo apesar das dificuldades. Patriotas são aqueles que servem ao país da forma como diz a Constituição. É por isso, senhor presidente, a minha indignação neste momento de não ver sentado no lugar do senador Randolph um servidor, um motoboy, um trabalhador como milhões de trabalhadores brasileiros, que eu tenho certeza estava pronto para dizer a verdade, que realmente
transportava dinheiro vivo, e nós só queremos saber agora a quantidade e para quem, e que esses possam ser punidos. Eu finalizo, senhor presidente, apenas porque aqui eu quero fazer uma defesa da CPI. Foi dito que a CPI politiza a pandemia e que isso ele entende que é natural. Não somos nós que politizamos a pandemia. Nós fazemos a política aqui, de buscar, através da investigação e o controle, os verdadeiros culpados. Quem politizou e criminalizou e tentou amenizar essa pandemia foi o presidente da República e o seu entorno. E, por final, quando disse também que agora o governo federal estava auxiliando estados e municípios na condução da pandemia. O Tribunal de Contas da União já deu um despacho, não me lembro qual foi o ministro, categoricamente imputando responsabilidade, salvo engano, inclusive, em relação ao próprio ministro Pazuello e o secretário executivo Elcio, quando disse: é verdade que a saúde pública é tripartite, mas a coordenação de uma pandemia, ela se deve no planejamento ao governo federal. E essa coordenação, no momento em que o Brasil mais precisou, ela não aconteceu. Estados e municípios tiveram que sozinhos enfrentar essa pandemia sem precedentes que matou mais de 500 mil de brasileiros. Obrigada, senhor presidente.